Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma reunião pública. Eu me chamo Priscila Freitas, eu sou trabalhadora voluntária da Casa Espírita Passos de Luz e hoje nós estamos aqui mais uma vez juntos para continuarmos a falar de mais um tema acerca do Evangelho de Jesus, acerca do Evangelho segundo o Espiritismo. E eu convido a todos vocês a estarem comigo nessa noite, tendo esse diálogo, essa troca de conhecimentos que nós vamos ter ao longo dessa explanação. Como de costume, antes de falar mais a respeito do tema da nossa noite, nós vamos fazer a leitura da mensagem logo após a prece inicial e vamos dar sequência com o tema da nossa reunião pública de hoje. E para esse momento, eu escolhi uma mensagem muito conhecida por todos nós, mas que continua contemporânea e muito atual para o momento no qual estamos passando. A mensagem de hoje nos diz o seguinte: Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. E onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se nasce para a vida eterna. E é com essa linda mensagem, oração de São Francisco de Assis, que nós damos início à nossa reunião pública de hoje. E eu convido a todos a, nesse momento, que se sentirem à vontade, que possamos juntos fechar os nossos olhos e nos concentrarmos para esse momento de prece inicial. Então, nesse momento, silenciando um pouco os nossos pensamentos, agradecemos a Deus a oportunidade bendita de estarmos hoje aqui reunidos em seu nome e com muita alegria estamos mais uma vez falando de mais um assunto em torno do Evangelho, trazendo à luz estes conhecimentos e que nesse momento a nossa Mãe Maria Santíssima, que o nosso Mestre amado Jesus, que Mãe Zeferina, ilumine juntamente com Deus, nosso Pai maior, inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Ilumine a todos os lares, independente do local que você esteja, recebendo esta mensagem, assistindo esta reunião pública. Que cada um nesse momento possa ser amparado, auxiliado, de acordo com suas necessidades mais urgentes, mais emergentes, e que possamos nesse momento receber o acalento e o amparo de Deus, que ao final desta reunião pública possamos ter anexado ao nosso espírito imortal mais conhecimento, mais informações que nos auxilie nesse processo de evolução moral. Fica conosco, Pai, hoje e sempre, que assim seja. Então, meus irmãos, dando continuidade à nossa reunião pública, hoje nós vamos falar a respeito de um item do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espírito. Hoje nós vamos falar de um item do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 16, intitulado de Não se pode servir a Deus e a Mamon. O item que nós vamos falar é o item
emprego da fortuna, um tema tão atual ainda para nós nos dias de hoje. E no início do capítulo, ele já nos traz algumas indagações, algumas perguntas. Ele nos pergunta o seguinte: o que nós estamos fazendo desses recursos, o que nós estamos fazendo da fortuna que Deus colocou em nossas mãos? Então, eu estou fazendo o uso correto desses recursos ou eu estou apenas utilizando de forma egoística para satisfazer as minhas vontades, a minha vaidade, os meus desejos pessoais? Então, esse item inicia nos fazendo esses questionamentos, essas indagações como forma de reflexão. E a partir disso, ele não só apenas traz essa problemática, digamos assim, essa indagação, mas também nos traz outra reflexão. Se há um problema, como eu posso resolvê-lo? Como eu posso usar os recursos que Deus me colocou no momento como depositária em prol de outras pessoas, em prol do meu próximo? E ele nos responde com a seguinte frase: amai-vos uns aos outros. Quando eu me coloco à disposição de trabalhar para Deus na minha família, no meu trabalho, em alguma instituição que eu possa exercer algum trabalho voluntário, é sempre necessário lembrar dessa frase que não é tão extensa, mas que diz muita coisa. É a essência da caridade. Amai-vos uns aos outros, como Jesus nos disse. E quando eu me coloco nesse sentido, nesse sentimento de amar, eu passo a olhar o outro com outro olhar, não apenas com um olhar de pena, da esmola que fere muitas vezes, mas com um olhar caridoso, daquele que derrama felicidade, derrama amor por onde passa. Então o Evangelho nos chama a atenção para isso. De que forma eu estou utilizando esses recursos? Será que eu estou tirando realmente apenas do meu supérfluo, do que não me faz falta, do que não me traz esforço nenhum? Ou eu estou tirando de algo que é muito importante, que é muito precioso para mim? E ainda nesse capítulo, não se pode servir a Deus e a Mamon, eu vou trazer outros itens de forma rápida para nós contextualizarmos as informações desse item do emprego da fortuna. É válido ressaltar que em vários momentos do capítulo o Evangelho nos assinala que nós não somos proprietários, nós somos depositários. E muitas vezes nós acabamos nos esquecendo disso, nos dedicando a tanto tempo, a tantas noites, a tantos dias, a tantos momentos, no acúmulo dos bens materiais. Muitas vezes esquecemos dos bens que vão além da matéria, que são os bens que realmente nós levaremos daqui. Se ao final do dia, da jornada, formos levar em uma bagagem o que é possível levar ao plano espiritual, nós levaríamos as nossas virtudes. As virtudes que algumas nós já conquistamos, mesmo que não de forma plena, mas algumas nós viemos aqui para construir, como a humildade, como a benevolência, a prática da caridade, o amor ao próximo. Então, esse é um dos objetivos da nossa jornada, que inicia no nosso lar, que é uma escola da alma, a nossa família, um local de encontros, de reencontros, e damos continuidade a essa jornada evolutiva no nosso trabalho e em outros locais que frequentamos. E aí ele dá sequência, nos falando também sobre outro tipo de caridade. Aqui nós estamos falando do emprego da fortuna.
E em um primeiro momento, podemos pensar nesse emprego apenas de forma material, olhando apenas sobre o âmbito dos recursos palpáveis, mas nós estamos aqui falando além do material, visto que existem vários tipos de caridade, e a caridade mais, como é que eu posso dizer, mais laboriosa é aquela que vai além do material, que é a caridade moral. Eu colocar em prática o perdão, colocar em prática o amor. É aquele que dá, muitas vezes, do pouco que tem, e aquela esmola, digamos assim, aquela pequena contribuição que você dá, vai além de esmola, vai além do material, porque você está dando do pouco que você tem, que para outras pessoas pode parecer muito pouco, mas para você é muito. Então, esse é um benefício agradável a Deus. É pensar de forma ampla e não apenas em si. Mais uma informação que esse item nos traz é que é uma responsabilidade muito grande o emprego da fortuna. Você possuir a fortuna nas suas mãos é uma responsabilidade grande. E aí você pode estar se perguntando por que é uma responsabilidade grande. Será que é mais difícil estar na miséria do que na riqueza? Sim. Olhando com os olhos do corpo, é impossível de se acreditar, na verdade, mas a verdade é essa. Quando você não tem tantos benefícios a nível material, digamos assim, nós necessitamos passar por muitas privações e trabalhamos virtudes que talvez nós ainda não tenhamos conseguido trabalhar, como a humildade, como a capacidade de ser mais caridoso, de aprender a lidar com as dificuldades do outro, que talvez em outro momento nós não tivemos tanta sensibilidade assim. Então, é uma responsabilidade muito grande. E o Evangelho nos diz que essa fortuna é uma fonte de vida, que ela necessita ser espalhada para outros que necessitam dela beber. Então, dessa forma, Deus nos chamará a prestar contas, não como um tirano, mas como justo, porque a nossa meta hoje é não viver egoisticamente, mas viver amorosamente pelo outro, que também é nosso irmão, que também é nosso companheiro de caminhada, e todos aqueles que nós encontraremos no caminho, que mesmo não nos causando tanta felicidade, mesmo sendo problemas em alguns momentos, são os nossos companheiros de caminhada, são nossos irmãos, nossas mães, nossos pais, primos, avós, que necessitam estar conosco hoje para evoluirmos, para resgatarmos antigos débitos, digamos assim. E nesse viés é uma responsabilidade muito grande, não somente você possuir essa fortuna, mas qual é a imagem que você passa para a sua família dessa fortuna. Que ela deve ser espalhada como uma pessoa generosa, ou que ela deve ser guardada, depositada, como nos mostra aqui o capítulo, como eu armazeno, já não tenho onde armazenar tanta coisa. E além desta responsabilidade, que não é pequena, hoje nós podemos considerar esse texto como algo muito atual. É um texto que já está há bastante tempo na sociedade, o Evangelho, mas é como se ele tivesse sido feito há pouquíssimo tempo, devido à riqueza da mensagem, à riqueza do conteúdo dessa obra, que nos chama a atenção também para o tempo que nós dedicamos ao ganho desses recursos, aos dias, às noites. E eu não estou dizendo que não é necessário trabalhar, claro que não,
mas quanto tempo você está dedicando a tudo isso que você não vai levar? E quanto tempo você se dedica a construir os bens espirituais, que é o que você vai levar daqui? Dessa forma, meus irmãos, é necessário pensar quanto tempo estamos dedicando a esses bens espirituais e quanto tempo aos bens materiais. Essa é uma das reflexões do tema do Evangelho dessa noite. Como estamos cultivando esse tempo, a quem ou ao que estamos dedicando, e se estamos dedicando tanto tempo assim, será que é necessário? Será que se é a forma correta? Em outros momentos desse capítulo, nós vamos falar um pouco sobre a parábola dos talentos, que também já foi elencada em outro momento aqui no nosso canal. Na parábola dos talentos fica claramente dito que um senhor saiu, fez uma longa viagem e deixou vários talentos com seus servidores. Alguns conseguiram multiplicar, que recebeu 5, conseguiu tornar os 5 em 10. Mas também houve o servidor preguiçoso, que não quis trabalhar, que não quis multiplicar esse talento, e ele continuou apenas com um, que foi o que foi dado a ele. E o que quer dizer tudo isso, no nosso olhar, olhando com os olhos da nossa alma, olhando além da matéria? Esses bens que Deus nos confia, guarda, são os nossos talentos que nós utilizamos. Mas aí você pode pensar: Priscila, eu não tenho nenhum talento, eu não sei fazer nada, eu não sou rico, eu não ganhei todos esses recursos. Então, o que eu posso fazer? Que tipo de talento é esse? Todos nós, alguns mais, outros menos, de acordo com a nossa programação encarnatória, possuímos determinados talentos. Esses talentos vão de coisas muito simples, desde a capacidade de falar em público, o domínio da oratória, a capacidade que muitas vezes nós temos de acolher, de direcionar. Então, muitas habilidades nós possuímos. Muitas vezes temos a oportunidade de ter facilidade com música ou com algum outro tipo de arte. E em algum momento você já parou para pensar nisso? Por que será que eu recebi tantos talentos? Por que será que eu sei fazer tantas coisas e meu colega do lado não? Ou vice-versa, ou meu irmão, ou meu vizinho. Então, dentro do olhar, da ótica da reencarnação, e olhando do ponto de vista de talentos que Deus nos dá, que são algumas habilidades que nós temos desenvolvidas, nos faz pensar qual uso estou fazendo desses talentos. Quando nós falamos do emprego da fortuna, em nenhum momento o Evangelho nos coloca essa fortuna como algo pernicioso, como algo que provoque mal. Na verdade, ele nos esclarece, nos dizendo que não é a fortuna que é mal, é o mau uso que o ser humano faz dela. É o é o mau uso que muitas vezes nós fazemos, pensando apenas no supérfluo, o que está sobrando, pensando apenas no que pode agradar, o que a sociedade quer ver, ou o que eu quero mostrar. E nesse tempo, essa dedicação tão acirrada de provar coisas, títulos, momentos, posições, nessa teia de vaidade que é muito sutil e nós acabamos presos sem perceber, o tempo passa. E como passa, não é, meus irmãos? E em um determinado momento da caminhada, nós vamos olhar para trás e pensar: o que eu fiz dos talentos que Deus me deu? Como eu gerenciei tudo isso? Quem eu pude ajudar? Quem eu ajudei realmente? Então essas são algumas das reflexões
que eu trago hoje aqui para essa noite, para o nosso diálogo aqui. E eu peço permissão de vocês para ler um pequeno trecho do Evangelho na íntegra, que ele nos diz exatamente isso. Ele nos diz o seguinte: quantas penas, cuidados e tormentos se inflige, quantas noites sem sono para aumentar a fortuna, que frequentemente é mais do que suficiente. Então, quantos momentos, muitas vezes, nós sacrificamos para nos dedicar aos bens espirituais? E quanto tempo do meu dia eu me dedico a tentar ser uma pessoa menos orgulhosa, menos ciumenta, menos impaciente? Tudo isso são valores morais. E quando eu falo de construção de valores, de evolução moral, é justamente isso. Eu consegui me tornar uma pessoa mais humilde, eu consegui me tornar uma pessoa mais paciente. Isso é evolução. A minha capacidade de me importar com o que o outro sente, com o que o outro precisa, de ir atrás dos infortúnios ocultos, que são aquelas dificuldades que muitas famílias passam e que muitas vezes nós fingimos que não vemos, ou desapercebidos, fingimos não ver, fingimos não sentir, ou simplesmente negligenciamos. E Deus, por ser justo, por ser bom, o tempo todo, Ele nos cobra, digamos assim. Ele nos chamará a prestar contas de que maneira eu utilizei essa fortuna, de que maneira eu utilizei esses recursos, o que eu fiz para o auxílio do meu próximo, o que eu fiz no campo da instrução, que também é uma caridade, para levar o esclarecimento à juventude, à infância, à minha família. Então, se nós pararmos para pensar, nós temos vários locais para trabalhar essas qualidades morais. Nós temos vários lugares para trabalhar essas virtudes do Eterno, que necessitam, digamos assim, estar na nossa bagagem quando nós formos embora daqui. Já que o que é material, por maior que seja, é impossível de ser levado. E dando continuidade, o Evangelho também nos faz a seguinte afirmação, que essa dedicação extrema à vida social e a determinadas enfermidades morais, como o egoísmo e o orgulho, faz muitas vezes nós negligenciarmos esse cuidado com o futuro, esse cuidado com a vida além da matéria. E nos faz a seguinte reflexão. Trago outra indagação para vocês na nossa noite de hoje. Seria esse o objetivo de vida que Deus nos reservou? Seria esse a nossa meta reencarnatória? Para quem não sabe o que seria essa reencarnação, é a oportunidade que Deus nos dá de retornar em outros momentos, em outras oportunidades, para nos melhorarmos e nos tornarmos pessoas melhores. E o planejamento reencarnatório é como é feito, o próprio nome nos diz, um planejamento de como será a minha família, das necessidades que eu vou precisar passar para poder aprender, tirar alguma lição, tirar algum ensinamento. Então essa é mais uma pergunta que nos servirá de reflexão para hoje. E dentro desse viés, desse ponto de vista do emprego da fortuna, é interessante observar, como eu já comentei em outro momento, que o homem não é proprietário, ele é depositário. E você pode pensar, por que ele não é proprietário? Por que eu não sou proprietária da minha casa, da minha fazenda, da minha loja? Por que eu não sou proprietária? Eu sou somente depositária. Porque nós somos apenas depósitos, A fortuna, ela chega até nós e nós temos a obrigação de guardá-la e torná-la fértil, ou simplesmente armazenar, e guardar
como se fosse algo que eu necessitasse levar daqui, né? Já que essa fortuna material não tem qualquer tipo de necessidade no plano espiritual. E esse sentimento de desapego, de desprendimento dos bens terrenos, ele é muito importante, porque muitas vezes nós paramos na nossa caminhada evolutiva porque nós não conseguimos seguir em frente, nos apegando a objetos, a coisas, a pessoas até, de forma exagerada, fugindo do ideal de equilíbrio. Então, esse nosso capítulo de hoje, com especial esse item sobre o emprego da fortuna, ele vem nos trazer essa reflexão, que não é errado o homem que trabalha duro, no seu trabalho, honesto, conseguir erguer um patrimônio e a partir disso viver melhor. Em nenhum momento isso é errado. É errado o uso pernicioso, o uso maléfico que eu tenho desses recursos. Eu me dedico a ajudar alguém com esses recursos, ou eu vou passar a vida toda nessa encarnação pensando em como eu vou ganhar mais e mais e mais somente para mim, em nenhum momento para o outro. Então, essa é uma das chagas morais da humanidade ainda, das pessoas aqui do nosso planeta, né? Porque necessita-se muito ainda pensar no outro, viver pelo outro, amar o outro, mesmo aquele irmão que nos inspire dificuldade, que seja difícil. As pessoas difíceis, elas têm muito a nos ensinar, porque algumas vezes elas nos fazem refletir sobre características que talvez nós tenhamos e nunca paramos para perceber, nunca paramos para observar, para tentar sentir de alguma forma, realmente, será que somente eu estou errado? Então, meus irmãos, a fortuna é um benefício que Deus nos dá temporariamente, não como proprietária, repetindo, mas apenas como depósito, que serei chamada para prestar contas de qual uso eu fiz desses recursos, se eu fiz ou não um bom uso de tudo isso. A fortuna, ela é uma alavanca de progresso e ela permite que vários campos do nosso planeta se desenvolvam, como a ciência, o campo tecnológico, e tudo isso é necessário de investimento, de investimento material, de recursos. E o que eu posso observar com isso, juntamente aqui com vocês? A necessidade de reeducação dos talentos que Deus nos dá nos impede de cometermos erros que em outros momentos já cometemos, ou nessa encarnação, ou em outras. E o Espiritismo, ele vem nos trazer essa consolação, vem nos trazer esse amparo, esse porto seguro, de entendermos muitas vezes situações, sentimentos e muitas outras coisas que acontecem ainda conosco, porque nós temos necessidade de passar por aquelas situações. E dessa forma, meus irmãos, nosso diálogo aqui está quase finalizando, e eu concluo esse item com mais uma fala aqui do Evangelho que nos diz o seguinte, que a fortuna concentrada numa só mão serve como fonte de água viva, que derrama, melhor dizendo, fecundidade e bem-estar em torno dela. Então, vamos desde já começar a auxiliar o que podemos e não esperarmos um ganho em alguma coisa, uma herança na loteria. Não vamos esperar, meus irmãos, ter muito para ajudar. O agradável a Deus é quando você tira o que realmente, muitas vezes, em alguns momentos, fará até falta, né? E o agradável a Deus é o que for de coração, o que for sincero, o que for
amoroso, certo? E para finalizar a nossa conversa de hoje, nosso diálogo, eu trouxe algumas reflexões do item Melhor Tempo, que é um dos capítulos da obra Memórias do Padre Germano. E ele nos traz lindos ensinamentos nessa obra maravilhosa. E ele nos diz o seguinte, que Cristo escolheu os cumes dos montes e os frágeis barquinhos para as suas pregações. Nos deixou, dessa forma, um relato de humildade. E nos diz mais, que ingrato é o homem que não quer viver, mas mais do que para si mesmo. Devemos viver para os demais e não somente para nós. E conclui nos dizendo que a casa do Senhor é qualquer lugar que há alguém necessitado de auxílio. Então, é necessário se refletir sobre isso, sobre a essência de Deus que está em todo lugar, independente se você está em um templo, é a essência de Deus, de você conseguir compreendê-lo nas pequenas, nas grandes coisas, assim como Jesus, que nas suas pregações, nos seus ensinamentos, nos deixou essa mensagem de amor, de humildade, de gentileza, de paciência e de acreditar sempre naqueles irmãos que eram doentes, porque Jesus veio para os doentes e não somente para os sãos. E nesse momento Jesus nos abraça, nos acolhe e nos dá a certeza de que nós não estamos sozinhos, mas que nós precisamos nos melhorar para poder compreendê-lo, para poder vivermos com mais paz, com mais equilíbrio, com mais harmonia, primeiramente conosco e depois para as pessoas que convivem no nosso dia a dia, na nossa família, no nosso trabalho, nos círculos sociais que frequentamos. Que o amor, meus irmãos, por mais difícil que seja colocá-lo em prática em alguns momentos, seja o nosso roteiro de vida. Que possamos, como o Padre Germano nos diz em sua obra, viver para os demais e não somente para nós. E eu queria agradecer a todos que estiveram comigo aqui até esse momento, agradecer a todos os irmãos que abriram as portas dos seus lares, ou independente de onde vocês estiverem, para ouvir um pouco dos ensinamentos do Evangelho de Jesus. Um grande abraço a todos. Após a palestra, teremos o momento do passe e da magnetização das águas. Então, se você ainda não pegou a sua jarra com água, pode colocar uma pausa no vídeo e pegar agora nesse momento. Então, meus irmãos, nesse momento, vamos nos preparar para a nossa prece final. E eu convido a todos para que nesse momento possamos fechar os nossos olhos para uma melhor concentração. Nesse momento, agradecemos a Deus a oportunidade de estarmos hoje mais uma vez reunidos em torno desse tema tão maravilhoso, que é o emprego da fortuna, dos talentos que Deus nos oferta, que saibamos compreender a mensagem que hoje nos foi trazida, que possamos colocá-la em prática, que nosso Mestre amado Jesus possa nos acolher nos momentos de dificuldade, nos momentos em que a nossa fé se sentir abalada, que tenhamos perseverança, fé e coragem para reeducar o nosso espírito imortal, a construção de virtudes e de valores que ainda não possuímos. Abençoa os nossos lares, Senhor, as nossas famílias, e levai o consolo e auxílio a todos os irmãos que nesse momento, encarnados e desencarnados, se encontram conosco em nossos lares. Que Maria Mãe Santíssima cubra todos nós com seu manto de amor e nos direcione ao longo da nossa caminhada. Fica conosco, Pai, hoje
e por todos sempre. Que assim seja. Um grande abraço a todos, meus irmãos, e até a próxima oportunidade. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo-te tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus.
fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus.